Olá, seja bem-vindo a estas nossas meditações dominicais. Hoje eu gostava de abordar um tema complexo, difícil de interpretar de uma forma simplista, ou pelo menos dualista, maniqueia, onde estão os bons, onde estão os maus, o que é que se pode tirar daqui. Mas é uma meditação teológica, digamos assim, com implicações da nossa própria existência, porque as grandes questões do mundo, da macropolítica, das questões geoestratégicas, no fundo são a projeção para um quadro macropolítico daquilo que é a própria pessoa, do que é o próprio ser humano, porque são as mesmas dinâmicas que estão na base da explicação dos fenómenos sociais e políticos, são as mesmas explicações são as mesmas regras que nos permitem interpretar o comportamento humano. Ou seja, os antigos diziam que as guerras, a fome e o aviltamento da condição humana são fruto das paixões desmesuradas e que eles sintetizavam em torno dos três grandes pecados capitais, que seria a soberba, a vaidade, soberba, a avareza e a luxúria. A soberba, que no fundo é o pecado de Adão, é o pecado de Lúcifer, de Satanás. Não quero servir, não servirei, porque eu sou o único senhor de mim próprio e do meu destino. Eu sou como que Deus. Aliás, o pecado de Adão e de Eva é deixar-se levar pela tentação satânica de querer ser como Deus. E o psicólogo e psicanalista e filósofo italiano Massimo Recalcati diz que aquilo que a Escritura diz do pecado de Adão e de Eva, querer ser como Deus, é a definição clinicamente mais perfeita do que é a perversão humana. E por isso os autores espirituais antigos diziam que esta paixão de poder, de ser Senhor, de querer ser como Deus, Senhor absoluto do seu próprio destino de vida e de morte, que é a soberba, querer ser como Deus, está na origem das guerras. O outro pecado capital é a avareza, é a ganância, o querer apropriar-se de tudo em seu favor, desprezando os demais. É a divinização do dinheiro. E por isso Jesus diz no Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores, ou Deus, ou o dinheiro. Porque o dinheiro dá a sensação de poder, dá a sensação de omnipotência. Quem é rico pode fazer o que quiser, pode comprar e vender tudo o que quiser. E esta paixão da avareza, deste vício capital, estaria na origem da miséria. De que os bens que a natureza nos dá, que o mundo dá, que são para todos, porque os bens da terra destinam-se a todos os seres humanos, alguns apropriam-se para si como únicos senhores desse bem, do dinheiro que o dinheiro representa, deixando os outros na miséria. E finalmente, o outro pecado capital, vício, também se pode dizer vício capital, que é a luxúria, seria a anarquia total das paixões, sobretudo naquilo que tem a ver com o prazer. É interessante que existe uma explicação, por exemplo, de Freud, em que ele diz que o homem está entre dois princípios. Ou o princípio do prazer, que é fazer aquilo que se gosta, aquilo que se quer, sem nenhuma limitação, e
o princípio da realidade, que é aquilo que nos obriga a lei, a sociedade. Portanto, a luxúria seria o desencadear absoluto das paixões, do prazer, levado às últimas consequências, e, usando uma linguagem que o Máximo Recalcati aplica à soberba, dir-se-ia que tanto a soberba como a avareza, como a luxúria, são no fundo a expressão deste querer ser como Deus, de fruir, de gozar da própria existência até às últimas consequências. São a definição clínica mais acertada do que seja a perversão humana. Portanto, esta ideia que nós vivemos numa sociedade em que não existe lugar para a perversão, porque o ser humano é bom por natureza e só quer o bem de si e dos outros, é um pressuposto que não está demonstrado. E, portanto, as guerras estaria na origem, ou na origem das guerras, seja elas quais forem, estariam estas paixões humanas de querer ser senhor, dominar os outros, de querer ser senhor e ter poder para dominar os outros, levar até ao extremo o prazer de ser senhor do universo. Está na origem das guerras. E nós podíamos dizer que esta situação que está a acontecer de a Rússia que invade a Ucrânia, seja lá qual for a explicação política, social, económica ou geoestratégica que se possa aduzir para explicar este fenómeno, que é realmente preocupante para a paz no mundo, tem na base as paixões, este desejo de domínio, de poder de uns sobre os outros. Está na origem de todas as guerras. E, portanto, tem como consequência a miséria, a fome, e pode também levar a esta calamidade que desestrutura a condição humana na sua própria dignidade, e seria a luxúria. Eu penso que isto pode nos ajudar a compreender e também a encontrar uma possibilidade de nós podermos colaborar, porque é muito fácil acusar a Rússia de estar a infringir um direito internacional ao querer submeter a Ucrânia. Também é fácil ver a Ucrânia como vítima de uma opressão. Tudo isso eu não ponho em questão e não quero entrar por aí porque são questões muito complexas do equilíbrio de forças no mundo. Mas se nós pensarmos que tem alguma verdade a intuição dos antigos de dizerem que a soberba, a avareza e a luxúria, estas paixões, estão na origem de tudo aquilo que é o pecado. E o pecado é, no fundo, nós queremos ser como Deus e, por conseguinte, invadir o espaço da liberdade de todos os outros. Por isso, nós podemos ser como estas potências invasoras que não respeitamos a liberdade do nosso próximo, invadindo o seu espaço de liberdade, de autonomia, ou que nos apropriamos dos bens materiais e como se fossem só para nós e não os pomos a render a benefício dos outros, ou então nos deixamos levar pelo princípio do prazer e não respeitamos nenhuma lei. E por isso esta dinâmica invasora, esta dinâmica do não respeito pelos outros, da sua propriedade, do seu espaço de liberdade, pode acontecer a cada um de nós na sua relação com o próximo. E por isso nós somos convidados a refletir o que é que nós podemos fazer para inverter esta lógica do domínio, da exploração, ou esta lógica desenfreada, de se deixar levar pelo princípio do prazer. Eu faço porque gosto, eu faço porque me apetece, eu faço porque me dá prazer. Não é? Vamos entrar na Quaresma. E a Quaresma é o tempo em que nós somos convidados a praticar 3 exercícios ascéticos, que são, aliás, recomendados no Evangelho. A oração, mais intensa, o jejum, mais frequente, e a esmola. A oração, mais intensa, sobretudo se nós tomarmos como paradigma o Pai Nosso,
convida-nos a tomar consciência de que a grandeza da pessoa humana, a grandeza do homem está em se disponibilizar a realizar a vontade de Deus a seu respeito. Faça-se a vossa vontade. É a atitude contrária de Adão. Adão quis fazer a própria vontade e seu pecado original, origem de todos os pecados. Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, no entanto, não se faça a minha, mas a tua vontade. Ora, a oração, e alguém que dizia, a pulsão para a oração é tão primitiva como as outras pulsões que constituem a nossa própria existência. Pronto, nós temos uma pulsão que nos leva a uma atitude do orante de pedir a ajuda dos outros e, sobretudo, a ajuda de Deus, para podermos viver de uma forma conforme à razão, de uma forma virtuosa. Ora, a oração disponibiliza-nos, cria-nos uma atitude e uma atmosfera que nos leva a querer realizar a vontade de Deus a nosso respeito. E a vontade de Deus, diziam os antigos, a glória de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus é que o homem viva. Mas a vida do homem é a visão de Deus. Não é? Ora, a oração é esta atitude espiritual de disponibilidade para que em nós se realize a vontade de Deus, que nos liberta, que nos purifica. E o tempo da Quaresma é um tempo intenso de cultivo da oração. Quanto tempo dedicamos à oração ao longo de cada dia? Horas? Ou não temos tempo? O segundo exercício da Quaresma é o jejum. Nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que está na boca de Deus. E contraria, que sai da boca de Deus. E contraria outro vício capital que é a gula. A gula é o comer desmesurado, não é? E comer não é só o ato de comer pão, comer fruta, comer carne, etc. Comer é apoderar-se de toda a realidade, como se fosse para apoderar-se e comê-la. De algum modo, transformá-la em mim próprio. Dominá-la, no fundo é isso. Não é? E, portanto, fazer o jejum é pensar que aquilo que sacia verdadeiramente o coração humano não é aquilo que se come, é a palavra que nos alimenta. Sendo que, no contexto das Escrituras e como ela é interpretada na tradição cristã, na tradição teológica, a palavra de Deus é Jesus Cristo, é o Verbo encarnado, que é para nós alimento. Quem me come viverá eternamente, o que é uma referência clara à Eucaristia, à missa. Finalmente, a esmola. A esmola é o desprendimento dos bens, é o contrário da usura, é o contrário da avareza. A avareza apropria-se dos bens como se fossem seus, como espaço de domínio e idolatria do dinheiro. A pobreza é arriscar nos bens, é desprender-se. Jesus diz no Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, renegue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renegar-se a si mesmo. Porque a grande riqueza à qual nós estamos apegados não é apenas os bens materiais que o dinheiro como tal simboliza. Somos nós próprios. O último bem do qual nos teremos de desapropriar somos nós próprios. A doença já é um alerta. Há qualquer coisa que te escapa e, sobretudo, a experiência da morte. Porque é que nós temos medo da morte? Porque temos medo de nos perdermos a nós próprios. Perdermos a nós próprios. E por isso é que Jesus diz renegar-se a si mesmo. Renegar-se a si mesmo. Esta é a esmola. Disponibilizar para os outros. Desprender-se dos outros. Porque neste desprendimento como condição fundamental de ser discípulo, o rico faz-se pobre e o pobre fica rico daquele bem que verdadeiramente enriquece e que enche de sentido a própria existência. Nós vivemos num tempo faminto da palavra de Deus, faminto do mistério do outro na sua respeitabilidade fundamental. Nós vivemos num tempo em que precisamos de nos descentrar de nós próprios. E por isso este tempo da Quaresma é um tempo de purificação. E se nós realmente
combatermos a soberba com a humildade. Nós não somos senhores do mundo. A avareza com a generosidade e a luxúria com a temperança. Vamos contribuir para que o mundo seja mais humano e mais de acordo com a vontade de Deus. Então teremos autoridade para criticar a situação que se vive atualmente na Europa de Leste. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima meditação dominical.